Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal Abrangente. Antes de seguirmos para o vídeo, gostaria de fazer um pedido a vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão de inscrição aqui embaixo e ative o sininho para receber todas as notificações. Assim, você não vai perder nenhum dos nossos vídeos incríveis. E caso já seja inscrito, quero agradecer pelo apoio. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Ao contemplarmos o vasto, expansivo e inspirador universo, deparamo-nos com inúmeras estrelas. Contudo, uma delas domina nosso céu e influencia nossas vidas, brilhando de maneira intensa e ardente no centro de nosso sistema solar, o Sol. É perceptível como gerações anteriores a nós foram motivadas a criar diversas lendas para explicar seu hipnotizante fulgor. Agora, com o avanço da tecnologia para além dos limites da imaginação mais selvagem, podemos adentrar nos processos que ocorrem dentro e ao redor de nossa vizinha anã amarela, explorando mais profundamente do que nunca. Enquanto viajamos pela sua atmosfera impetuosa, vamos investigar os fenômenos fascinantes que ali se materializam, uma experiência que estou certo de que concordará ser enriquecedora. Neste vídeo, desejo mergulhar no Sol, utilizando diferentes comprimentos de onda de energia eletromagnética para apresentar a estrela sob uma perspectiva inovadora. A luz que observamos é ancestral. Apesar de ser a coisa mais veloz que conhecemos, a imagem do Sol que alcança a Terra possui uma defasagem de aproximadamente 8 minutos e 20 segundos, o que significa que estamos visualizando o Sol conforme era há alguns minutos. Se considerarmos o tempo que os fótons gerados no núcleo solar levam para atravessar cada camada do Sol antes de escapar para o espaço, a luz que nos atinge tem entre 10.000 e 170.000 anos. Por onde começar? É como saborear uma fruta, iniciando pelas camadas externas e avançando. Vamos começar nossa investigação pela camada mais externa da atmosfera solar, a coroa. A imagem a seguir foi capturada pelo Satélite Solar Dynamics Observatory, SDO, uma missão espacial da NASA lançada em fevereiro de 2010. O SDO tinha como objetivo compreender melhor as variações solares que afetam a vida na Terra e nossos sistemas tecnológicos, estudando a superfície solar dinâmica e a atmosfera em diferentes comprimentos de onda eletromagnéticos. Ao observar a luz além do alcance visível, a NASA conseguiu identificar detalhes normalmente invisíveis, cruciais para nossa compreensão do Sol. Essa imagem foi registrada usando um comprimento de onda de 19,3 nanômetros, representando a luz presente na região ultravioleta extrema. Com uma temperatura de cor correspondente a 1 milhão de Kelvin, conseguimos visualizar claramente a região superior da coroa solar. Curiosamente, a coroa solar também pode ser avistada a olho nu em ocasiões raras, como durante um eclipse solar total. Quando a Lua se alinha perfeitamente entre a Terra e o Sol por um breve período, a visão do disco central e mais luminoso, conhecido como fotosfera, é completamente bloqueada, revelando um exterior radiante. Embora essa seja uma visão impressionante, a coroa ainda não revela tantos detalhes quanto nesta imagem capturada pelo SDO, tornando-a uma ferramenta valiosa para os estudos dos cientistas. Vamos agora aprofundar um pouco mais nas características do Sol, logo abaixo da coroa. A uma temperatura de cor de 20 milhões de Kelvin, os pontos intensamente vívidos indicam eventos conhecidos como erupções solares. Aqui estão algumas imagens de uma semana particularmente movimentada com esses fenômenos, em agosto de 2022. Sempre considerei as explosões solares como algo aterrorizante e hipnotizante. Tratam-se de explosões colossais, onde o Sol emite uma imensa quantidade de radiação eletromagnética. Essas erupções solares são desencadeadas quando os campos magnéticos se entrelaçam, distorcem e se reorganizam rapidamente. Essa atividade tumultuada é gerada pela natureza turbulenta do plasma dentro do próprio Sol, de onde os campos têm sua origem. No entanto, não são a única característica da atmosfera solar que emana radiação. Os buracos coronais, indicados por essa região mais escura no Sol, são outra característica fascinante que examinaremos de perto usando luz ultravioleta extrema. Os buracos coronais são áreas de plasma mais frio e menos denso, magneticamente abertas, o que significa que, ao invés de formarem circuitos fechados que retornam à superfície do Sol, as linhas de campo se estendem por todo o sistema solar. Essas áreas facilitam a fuga de partículas do vento solar para o espaço. Quando esses ventos solares são direcionados e colidem com a magnetosfera da Terra, belas luzes da aurora dançam nos céus noturnos das regiões polares. Utilizando luz ultravioleta, podemos ter uma visão mais clara dessas características fascinantes das camadas externas do Sol. A luz do espectro não visível é uma ferramenta incrível, e há diversas características nas camadas externas do Sol para observar. Os filamentos solares, também conhecidos como proeminências solares, são grandes laços de plasma que se elevam da superfície solar. Esses enormes laços têm dimensões suficientemente grandes para fazer a Terra parecer uma pequena partícula e podem se estender por centenas de milhares de quilômetros no espaço.
Embora possam se formar em apenas um dia, uma proeminência estável pode permanecer na coroa por vários meses. No exemplo apresentado, podemos observar como uma proeminência serpenteia para fora da fotosfera e adentra a atmosfera solar. Mesmo com a aceleração do vídeo, onde minutos parecem segundos, ao considerar o tamanho da proeminência, torna-se evidente a rapidez com que os intensos campos magnéticos do Sol impulsionam esse material. Um fato talvez desconhecido sobre a atmosfera solar é que, às vezes, ocorre chuva lá. Nem todo o plasma carregado ejetado na coroa solar prossegue pelo sistema solar. Parte dele permanece na coroa, fica retido e resfria até precipitar de volta à superfície do Sol como uma chuva brilhante. Essa chuva coronal é espetacular de se observar, mas é mais seguro fazê-lo à distância, dado que mantém temperaturas na ordem de milhões de graus. É claro que suavemente retornar à superfície solar não é o destino de todo o plasma solar. Neste ponto, a comparação com a Terra é inadequada. Afinal, na Terra, as nuvens não se desintegram como um elástico solto, disparando para o espaço. No Sol, graças aos bem enrolados campos magnéticos, isso ocorre. Apresento aqui um lapso de tempo de uma ejeção de massa coronal. Observe como a estrutura se forma na parte inferior esquerda do Sol por algum tempo antes de finalmente se romper e enviar bilhões de toneladas de plasma dispersas pelo sistema solar. Mesmo com o campo magnético da Terra, ser atingido por uma dessas ejeções poderia ser devastador para nossos satélites e redes elétricas. Todas essas estruturas são registradas pelo SDO utilizando um comprimento de onda de luz de 30 nanômetros, correspondente à porção ultravioleta extrema do espectro eletromagnético. O tempo é crucial ao tentar conceber essas características, pois são mais comuns em determinados anos do que em outros. Na verdade, cada estrutura depende da atividade solar do Sol, alternando ao longo de um ciclo solar de 11 anos. Entretanto, há mais para aprender. Assim como o uso de luz visível e ultravioleta nos proporciona perspectivas diferentes ao observar a mesma característica, utilizar dois comprimentos de onda diferentes de luz não visível também pode revelar aspectos interessantes. Para ilustrar isso, analise essas duas imagens da coroa solar. Capturadas no mesmo período, as duas imagens a seguir utilizam dois comprimentos de onda distintos de luz. A primeira, registrada a uma temperatura de cor de 600.000 Kelvin, retrata a coroa silenciosa e destaca alças coronais. A segunda, fotografada a uma temperatura de cor de 2 milhões de Kelvin, exibe as regiões ativas muito mais quentes da coroa. A marcante comparação entre as duas imagens ressalta a importância de adotar diferentes abordagens ao investigar a estrela. O que inicialmente pode parecer um fenômeno solar singular pode ser revelado como uma intricada cadeia de eventos complexamente entrelaçados. Entretanto, ainda não conseguimos atravessar tecnicamente a atmosfera do Sol. Adentrando mais fundo, observemos outra imagem produzida pelo SDO, utilizando um comprimento de onda de luz de 160 nanômetros, desta vez da região de transição. A região de transição é uma camada situada entre a coroa solar e a cromosfera, a camada mais baixa da atmosfera solar. Com aproximadamente 100 km de espessura, esta camada apresenta uma dramática variação na temperatura térmica do Sol, indo de cerca de 8.000 a 500.000 Kelvin. Para uma comparação terrestre, a lava fervente que emana de Kilauea, no Havaí, possui uma temperatura de 1.170 graus Celsius. A temperatura na extremidade inferior e mais profunda da região de transição é quase 6 vezes mais elevada do que isso. Na extremidade superior da região de transição, a temperatura é 346 vezes mais quente. Avançando ainda mais, mergulhamos na cromosfera do Sol, a última camada da atmosfera antes de chegarmos à superfície solar. A imagem aqui utiliza luz ultravioleta de 170 nanômetros, estimando-se que a cromosfera tem aproximadamente 1.700 km de espessura. Ao examinar de perto a cromosfera, identificamos características fascinantes conhecidas como espículas. Semelhantes a gramíneas longas e ondulantes ao vento, esses longos jatos de plasma disparam para cima a partir da superfície do Sol a velocidades de até 100 km por segundo, aproximadamente 282 vezes mais rápido que a velocidade do som, podendo atingir comprimentos de quase 10 km, ultrapassando 1 km a mais que o Monte Everest. Formando-se e desaparecendo em cerca de 5 a 10 minutos em média, os processos por trás dessas espículas eram amplamente desconhecidos e debatidos por algum tempo, pois não estava claro como partículas carregadas magneticamente poderiam escapar dos campos magnéticos do Sol nesse nível. Isso só foi esclarecido em 2017, quando uma equipe de cientistas, trabalhando em um modelo extremamente detalhado das espículas, descobriu que suas origens devem estar relacionadas a partículas neutras. Inicialmente, os cientistas não incluíam partículas neutras em seus modelos do Sol, pois não acreditavam que afetassem o movimento das partículas carregadas magneticamente.
No entanto, uma vez adicionadas, descobriu-se que as partículas neutras conferiam às partículas carregadas magneticamente a flutuabilidade necessária para escapar do plasma solar e transformar-se em espículas. Descendo ainda mais na atmosfera inferior do Sol, finalmente alcançamos a fotosfera, a superfície do próprio Sol, que é mais bem visualizada usando luz visível. Enquanto a borda da fotosfera parece nítida e precisa, como frequentemente percebido a olho nu, isso se deve simplesmente à distância do Sol. O próprio Sol não é nada sólido, uma vez que é demasiadamente quente para que a matéria exista nos estados sólido, líquido ou gasoso em qualquer região do Sol. Ele é composto principalmente de plasma, considerado o quarto estado da matéria, e estima-se que 99,9% de toda a matéria no universo seja constituída por plasmas. Os plasmas tendem a se comportar de maneira muito semelhante aos gases, exceto que são compostos por uma mistura de átomos ionizados e elétrons livres. A fotosfera é a camada mais externa nesta imagem, com cerca de 400 km de espessura. Não é um limite rígido e sólido do Sol, ao contrário do que a imagem pode sugerir. Infelizmente, é também a camada mais profunda da estrela que os cientistas podem medir diretamente. Observando mais de perto, é possível notar algumas manchas escuras no lado esquerdo. Essas são conhecidas como manchas solares e parecem mais escuras do que outras partes da fotosfera devido às suas temperaturas mais frias, embora isso seja apenas em comparação com o ambiente escaldante ao redor. Ao contrário dos buracos coronais, as manchas solares se formam em áreas onde os campos magnéticos são particularmente poderosos. Nesses locais, o calor fica aprisionado sob a fotosfera devido à redução da convecção nessas áreas. Ao comparar esta imagem do Sol com uma anterior capturada com luz ultravioleta extrema durante o mesmo período, emerge uma conexão entre erupções solares e manchas solares. As cativantes erupções solares e as manchas solares coincidem na mesma localização. Ao olhar abaixo da superfície, torna-se claro que uma está ligada à outra. Agora, vamos examinar algumas manchas solares semelhantes. Esta imagem foi capturada usando o telescópio solar sueco, localizado aqui na Terra, e empregando um comprimento de onda visível de aproximadamente 400 nanômetros. Próximas e ao redor das manchas solares, a fotosfera está repleta dessas células com bordas irregulares, que mudam de forma infinitamente, e que não parecem muito diferentes da lava à medida que esfria e racha. No entanto, essas células têm cerca de 1000 km de largura e são conhecidas como grânulos solares. Podemos considerá-los como a camada superior de uma célula de convecção agitada por baixo. As áreas mais brilhantes dentro de cada grânulo representam o fluido de temperaturas inimagináveis que sobem de dentro da camada interior à superior do Sol para a sua superfície. Ao atingir esse limite, o fluido não tem mais para onde ir, exceto para se espalhar para fora e transversalmente. Após um resfriamento gradual, o fluido afunda de volta para dentro através dos limites ásperos escuros que cercam cada célula, antes de repetir o ciclo. Esse processo é muito semelhante às correntes de convecção dentro do manto terrestre, responsáveis pela condução das placas tectônicas. Este processo não é brincadeira. Embora, em média, se estime que cada grânulo dure apenas cerca de 20 minutos, o fluxo dentro das células atinge velocidades supersônicas de mais de 7 km por segundo, gerando ondas na superfície do Sol devido a estrondos sônicos. Fascinantemente, esses grânulos também podem ser vistos na visualização completa do disco que vimos anteriormente, utilizando o mesmo comprimento de onda da luz visível. Você pode pensar que esta imagem parece bastante granulada para uma sonda espacial de alta tecnologia. E você está certo, é verdade. Mas essa granulação é resultado dos grânulos na fotosfera do Sol, não de um efeito de processamento ou excesso de ruído na imagem. E é isso. Infelizmente, nossa jornada termina aqui, pois os cientistas ainda não descobriram como penetrar mais profundamente no Sol, usando luz visível ou não visível. Muito do que está além desta camada permanece envolto em mistério. Contudo, podemos ver os benefícios de usar luz de todos os espectros diferentes em nosso estudo do Sol. Essas abordagens nos auxiliam na observação de explosões solares, vastos buracos coronais, espículas oscilantes, manchas solares intrigantes e mudanças de forma em células, apenas para citar algumas, de maneiras completamente novas. O Sol está repleto de atividades animadas, e grande parte disso seria invisível para nós não fosse por essas técnicas de imagem. Talvez um dia encontremos maneiras de ver mais profundamente, utilizando técnicas com as quais mal podemos sonhar atualmente, assim como as gerações antigas de humanos, há muito tempo atrás, dificilmente poderiam sonhar com os métodos que estamos utilizando nos dias de hoje. Mas, por enquanto, apenas o conhecimento de que há tantas coisas acontecendo despercebidas no universo, e a consciência de que temos os meios para descobri-las, me enche de entusiasmo e curiosidade. Quem sabe o que mais pode haver por aí, esperando para ser encontrado?
Antes de encerrarmos, gostaria de agradecer a todos vocês que assistiram até o final. Espero que tenham aproveitado o conteúdo tanto quanto eu gostei de fazê-lo. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos, ativar o sininho para receber notificações, deixar o seu like se curtiu e claro comentar abaixo com suas opiniões e sugestões. A interação de vocês é fundamental para o crescimento do canal. Até o próximo vídeo.